Olhando através das muitas peças de equipamento mágico e materiais preciosos, Leilin fixou o olhar em uma pilha de cristais. Todos estes eram cristais de força espiritual pura. Em suas superfícies, ele podia sentir vagamente a energia das partículas elementares. Os magos da fase de cristal tinham a tendência de estocar sua força espiritual cristalizada. Em tempos de necessidade, eles os usariam para reabastecer sua própria força espiritual, ou trocá-los por alguma outra coisa devido ao seu valor. O movimento de Leilin foi rápido e violento, não deixando nenhuma oportunidade para o lado oposto usar essas táticas. Em comparação com os cristais de força espiritual oferecidos por Freya, esses cristais eram obviamente impuros e precisavam ser processados antes de serem usados. Cristais de força espiritual da Cristal Fase. Leilin acariciou seu queixo e um tubo de sangue dourado apareceu em sua mão. É inesperado que consegui reunir esses dois itens tão rapidamente. Acho que vou seguir em frente e fazer o experimento de Quicksand. Leilin suspirou, e seus olhos brilharam com uma solenidade idiota. Sua colheita do castelo Quicksand tinha sido muito maior do que apenas a Fingerbone Lamia. Depois que ele terminou de decifrar os procedimentos experimentais, a grande quantidade de dados se tornou útil para sua própria pesquisa de linhagem. No século passado, ele havia digerido tudo e até melhorado em alguns deles. A técnica de preservar seus genes foi apenas um resultado marginal do experimento. De fato, Leilin achava que sua pesquisa sobre linhagens estava entre as melhores de todo o clã Ouroboros, logo abaixo da dos anciãos. E um de seus experimentos envolveu o método de acender a linhagem de um Arlok para fortalecê-los. Leilin manteve esse experimento em segredo, sem vontade de realizá-lo, mesmo depois que ele avançou para a fase de cristal. O efeito da primeira ignição seria o melhor, e os subsequentes diminuiriam progressivamente em valor. Assim, Leilin planejava usar sua primeira ignição para romper o gargalo do Reino da Estrela da Manhã. Claro, um experimento desprezível não seria capaz de impulsioná-lo para o rank 4. Além disso, ele estava apenas no início da fase de cristal, então ele não tinha sequer alcançado o limite para o avanço. Houve uma enorme lacuna entre os magos de nível 13 e os do Reino Morningstar. Havia uma abundância de magos no continente central, ainda que as estrelas da manhã permanecessem poucas e distantes entre si. Suas posições eram invejadas por todos. Acender a linhagem de sangue tinha o potencial de aumentar grandemente a força da pessoa, e mesmo isso tinha poucas chances de facilitar um avanço. Ainda assim, esse experimento de linhagem não era o único truque que Leilin tinha na manga. Minhas acumulações para avançar para a classificação 3 estão progredindo bem. Tenho que começar a considerar o próximo estágio, Estrela da Manhã. Leilin acariciou seu queixo, evidentemente satisfeito. O continente central estava atualmente em um estado terrível, especialmente o clã Ouroboros. Não só houve distúrbios nas fronteiras, muitas famílias morreram e membros do núcleo desapareceram. Esses eventos desastrosos foram um mau presságio para o futuro. Em meio a esse caos, a melhor defesa em que se podia confiar era sua própria habilidade. Tenho certeza de que o mentor Gilbert e os outros dois já foram alertados sobre as circunstâncias. Porque eles ainda estão para fazer uma mudança. Leilin murmurou baixinho. De repente, ele pensou em sua própria nomeação como executor. Talvez eles estivessem cientes disso e tivessem planos secretos próprios que eu poderia ter deixado de notar. O tempo se arrastou enquanto ele esperava em silêncio. Mais tarde, Leilin acolheu a presença de seus próprios guarda-costas. Impulsionando sua própria confiança foi a presença de Lucian. Você realmente deseja fazer isso? Lucian parou na frente de Leilin, incapaz de mascarar seu espanto. Depois de descobrir que o atual Leilin tinha avançado, e estava a par com ele na fase de cristal, ele suspirou em seu coração. Este júnior só precisou de 100 anos para alcançar seu nível. Seu talento excedia qualquer membro que a organização já tivesse visto,
mesmo nas sementes da Morningstar. E, no entanto, comparado ao temperamental Robin, Leilin, cujo potencial era muito maior, permanecia humilde e sério. Lucien achou isso extremamente admirável. Se investigarmos mais, o número de pessoas implicadas nisso aumentará. Embora a mentor tenha ordenado que o auxiliasse, Lucien, depois de ver o atual Leilin, sentiu que este júnior deveria ter entrado totalmente em reclusão, esperando por uma oportunidade para romper o gargalo da estrela da manhã em vez de se concentrar em assuntos tão pequenos. Ele se perguntou o que seu mentor estava pensando. Pensamentos sobre Gilbert fizeram Lucien dar um grande suspiro. Para esses Warlocks de alta patente da serpente gigante de Kemoin, o fascínio do mundo do purgatório era muito grande, e eles não podiam deixar de estar absortos em sua busca. Pensando nas situações recentes e no aterrorizante poder militar de Leilin, Lucy soltou outro grande suspiro. Eu sou responsável pela informação no clã. Eu posso te dar tudo o que você precisa. Meu único desejo é que você não se envolva. Lucien sorriu amargamente, pegou uma bola de cristal translúcida e entregou a Leilin. Como executor, é imperativo que eu localize os rebeldes e todos os elementos disruptivos escondidos no clã Ouroboros e se livre deles. Leilin sorriu fracamente, como se ele não fosse afetado pelas palavras de Lucy. Mas uma vez que sua força espiritual entrou na bola de cristal, seu rosto mudou. A situação deteriorou-se a tal ponto ele olhou para cima, incrédulo, e olhou para Lucien. Sim, ele respondeu depois de um piscar de olhos. As lutas caóticas de poder não se limitam às regiões fronteiriças. Mesmo internamente, alguns problemas ambíguos surgirão. Alguns dos clãs e famílias, especialmente, sua traição é praticamente confirmada. Esta informação secreta só estava disponível para Leilin, porque ele ocupava atualmente a posição de um oficial de execução. Se fosse no passado, quando ele só detinha a posição de um marquês, ele não teria acesso a tais coisas. O que exatamente o mentor está fazendo? O pensamento deixou um gosto amargo na boca de Leilin. Não há necessidade de preocupação excessiva. Enquanto não perdermos nossa base principal em Phosphorescence Swamp, dada a presença dos 3 anciãos, nós do clã Ouroboros nunca seremos vulneráveis e fracos. Leilin soltou um longo suspiro antes de se levantar. Eu quero a lista de traidores confirmados. Tudo bem, vou prepará-los imediatamente, prometeu Lucien. O que você pretende fazer não importa o que aconteça, uma vez que eles têm a audácia de trair a organização. Terão que pagar o preço, Leilin falou com uma voz de aço. Com seus homens atrás dele, ele saiu. A família Stuart na Cordilheira Stuart. Os fogos negros ardiam furiosamente. Um grande número de Warlocks de alto escalão cercavam um enorme urso montanhoso e brutal. Atrás do urso havia um forte que estava meio construído no penhasco. Enforcer Leilin, eu exijo uma explicação para isso. No meio do castelo, a silhueta de um velho magus apareceu. Entrou no céu, tornando-se uma enorme projeção. Mesmo que você seja um executor, você não tem autoridade para sitiar o castelo de um marquês. A imagem ilusória do velho rugiu em sua voz rouca. Autoridade. Somente os fracos obedecerão a essas regras e regulamentos, ao mesmo tempo que desejam que seus predadores também os cumpram dessa maneira. Colocar suas esperanças em tais reforços é verdadeiramente tolo. Leilin zombou. Ainda assim, na conta dos outros homens que participaram desta missão com ele, ele decidiu explicar melhor. Se eu tiver que lhe dar uma explicação, seria sua traição à organização. É por isso que todos esses Warlocks estão prontos para te matar, e é por isso que você não pode escapar do seu destino. Lixo. Tendo seu maior segredo exposto, o magus agia como se não soubesse nada e estivesse ouvindo pela primeira vez. Veias saíram de seu pescoço corado e ele fumegou de raiva. Verdadeiro ou falso, saberemos depois que você se render. O rosto de Leilin estava sem emoção.
Um brilhante raio de preto rasgou o vasto céu e atravessou impiedosamente a cabeça do urso brutal Bang. A enorme cabeça do urso brutal montanhoso estava rachada como uma melancia. Desde que eles sejam da família Stuart, temos ordens para matá-los sem exceção. Bens e bens também serão confiscados. Receberemos bônus de valor equivalente. Parker ordenou claramente. Aqueles Warlocks sedentos por conquistas e aqueles que ansiavam pelo enorme pagamento da missão, uivaram e avançaram. Vendo Snoop assumindo a liderança e derrotando um magus após o outro, alguns até mesmo morrendo no local, Leilin não pôde deixar de acenar com a cabeça. A razão pela qual ele havia assumido o cargo de executor, além de adquirir a enorme riqueza dos rebeldes, era para ele reunir seus homens para uma rodada de treinamento de campo real. A sangrenta batalha de magia e morte continuou por um curto período de tempo. 10 ou mais minutos depois, Parker pegou o magus que estava falando do forte e o puxou para fora. Sagacidade. Quando a questão se acalmou, ele ficou na frente de Leilin e relatou como um mordomo fiel de longa data. Exceto por este velho, todos os membros sobreviventes da família Stuart foram exterminados. Muito bem. Leilin olhou para o Warlock no alto escalão. O grupo oposto evidentemente também tinha a linhagem da serpente gigante Kemoin, mas quando viu Leilin começou a tremer. Você sente ressentimento? Desespero? Leilin deu um passo, provocando o velho mago. Com sorte, da próxima vez, antes que sua alma seja destruída, você deve usar alguns cérebros. Tudo. Depois que Leilin terminou de falar, a cabeça do chefe caiu no chão, manchando-a de vermelho. Um total de 3 famílias de serpentes gigantes de Kemoin foram exterminadas, juntamente com suas famílias suplementares de pequena escala e outras influências. Acho que teremos alguma paz por um tempo agora. De pé na beira do penhasco saliente, Leilin olhou para o resultado da destruição causada por muitos reis magos, dando um suspiro de alívio involuntariamente. Só um tempo de pé ao lado, Parker sorriu amargamente. Depois de inúmeros episódios, a reputação de Leilin se espalhou por toda parte. Com sua força formidável que poderia até mesmo matar os chefes da Crystal Phase, ele imediatamente estabeleceu seu status. Logo depois, através dos meios implacáveis de aniquilar famílias e clãs inteiros, a fama de Leilin como executor tornou-se ainda mais difundida. Assim, ele foi rotulado como aniquilador.